Oi, eu sou o Felipe e Michal Olerda era um menino de 4 anos vivendo em uma época onde uma condição física grave podia facilmente ser lida por adultos ao redor dele através da lente do medo e crenças populares. E aqui rendeu uma história bizarra e real. Esse caso aconteceu no condado de Kerry, na Irlanda, em 1826. O menino não andava e não falava. E dentro dessa crença bastante popular na época, o problema da criança não estava apenas no corpo dela. Havia uma suposta interferência sobrenatural, uma presença ligada às fadas agindo sobre sua vida. E assim, Michal passou a ser visto por pessoas próximas como uma criança POC-Chi, ou seja, ele era alguém que foi atingido ou afetado por fadas. Isso podia acontecer porque uma fada deu uma flechada na pessoa ou em um animal, às vezes atacava com dardos ou pedrinhas invisíveis também. Na Irlanda rural do começo do século XIX, as fadas não se pareciam com a Sininho ou com a Kéfera naquele filme maravilhoso com a Clara Castanho, lembra? Uma das maiores atrocidades cometidas pelo cinema nacional. Na verdade, as fadas eram vistas como seres ancestrais e perigosos, difíceis de agradar. Muitas vezes chamados por nomes indiretos como Daoine Maith, que significa o povo bom em gaélico escocês, para evitar ofendê-los. Na Irlanda, especificamente, as fadas faziam parte de um universo de criaturas ligada aos Ishi. E sim, se escreve Aos-si, mas se pronuncia Ishi. O irlandês é um idioma estranhíssimo. O termo significa o povo dos montes, porque os montes eram lugares antigos e misteriosos, já associados aos mortos e também aos deuses, como a colina de Knockma, por exemplo, no condado de Galloway. Muitos desses lugares ligados às fadas eram, na verdade, restos de uma civilização anterior que eles não sabiam explicar. Os montes tinham túmulos pré-históricos, colinas com câmaras internas, fortes circulares, moledros, que são essas formações feitas de pedras empilhadas, geralmente usadas para marcar um território, e às vezes só elevações antigas no campo mesmo. Lugares desse tipo já existiam milhares de anos antes do cristianismo. Newgrange, Knowth, Loughcrew, Douth, por exemplo, são tumbas funerárias com várias passagens construídas há mais de 4.000 anos atrás. E a gente sabe disso por causa da tecnologia atual. Eles, não. Se você não tem arqueologia e história para te ajudar, é fácil olhar para essas construções e encontrar ossadas e supor que são de um povo antigo e terrível, algo ancestral da natureza. Mas a mitologia também empurrou a crença nessa direção. Nas tradições irlandesas, os Tuatha de Danann, uma raça divina da mitologia gaélica, foram derrotados pelos ancestrais humanos dos irlandeses e passaram a viver no subterrâneo, no outro mundo. Esses deuses antigos foram com o tempo reinterpretados pelo folclore cristianizado como as várias criaturas que podem ser resumidas como fadas. A lenda dizia que as fadas viviam perto dos humanos em uma realidade própria, invisível, mas ligada à paisagem comum. Elas podiam ajudar e recompensar, mas também enganar e punir. Ofender as fadas podia trazer doença, perda de animais, confusão mental ou desaparecimento. Era um mito que servia para garantir que as pessoas respeitariam o ambiente ao seu redor. Muito parecido com a lenda da caipora aqui no Brasil. Na crença irlandesa, uma criança diferente das outras podia ser vista como uma ciofra, ou, como a lenda ficou conhecida, um changeling, uma criança trocada pelas fadas, mas a gente vai falar especificamente sobre esse mito daqui a pouco, peraí. O que nos importa agora é que se todos os filhos de uma família eram saudáveis, menos um, as pessoas podiam dizer que os pais tinham irritado as fadas de alguma maneira. Provavelmente foi isso que aconteceu com a família de Michal Olerda. Hoje, muitos desses casos seriam explicados pela medicina: deficiência, atraso para andar ou falar, paralisia, epilepsia, desnutrição. Naquela época e naquele lugar, o folclore dava outra explicação. As fadas tinham acertado a criança com uma pedrinha mágica da loucura. Essas crenças herdadas dos povos gaélicos conviviam com o catolicismo popular sem qualquer contradição para muita gente. Em 1826, apesar de o controle político estar na mão dos protestantes, através da Igreja da Irlanda, a maior parte da população era católica, principalmente no campo, onde conviviam com crenças muito mais antigas. As pessoas rezavam, iam à missa, pediam bênçãos e respeitavam os padres.
mas também tinham medo das fadas e, por consequência, aceitavam a mitologia ancestral para combatê-las. Para elas, isso não carregava qualquer incoerência, era só um mesmo mundo espiritual funcionando em várias camadas. Deus e os santos protegiam, os padres abençoavam, mas as fadas podiam punir quem atravessasse os limites invisíveis, e os curandeiros ajudavam. Era assim que uma família pedia a ajuda de uma Bianfasa, uma figura importante da medicina popular irlandesa, principalmente nas áreas rurais. Eram pessoas procuradas quando uma doença ou qualquer fenômeno estranho pareciam ter origem sobrenatural. Bianfasa significa algo como mulher de conhecimento. Não era só uma curandeira comum, mas uma mulher com algum saber especial capaz de reconhecer causas invisíveis e indicar uma resposta através de um ritual. E foi assim que a família tentou encontrar uma cura para Michal, uma cura que eventualmente se tornaria a sua condenação. A avó de Michal acreditou que o menino precisava passar por um procedimento contra fadas e mandou que ele fosse levado ao rio para ser banhado. E a ideia era até simples: levar Michal à água, repetir o banho por 3 manhãs e tentar expulsar dele o feitiço das fadas. E assim, chamaram uma Bianfasa. Anne Roche já era conhecida na região antes de baterem na sua porta pedindo ajuda. Era uma mulher velha, acostumada a lidar com doenças mal explicadas e medos que os médicos não alcançavam. No interior da Irlanda, onde muita gente ainda temia o sobrenatural como algo real e tangível, uma mulher com essa fama podia mandar mais do que qualquer autoridade. Para salvar a criança daquela situação, o que Anne Roche dissesse era lei. Ela assumiu o ritual e concordou com a avó. Michal teria que ser levado até o rio Flask e banhado na água corrente. O rio Flask era particularmente frio nas primeiras horas do dia, com a água escura correndo entre as pedras lisas. O grupo caminhou pelo barro úmido na margem, sentindo o cheiro de planta e terra molhada vindo dos barrancos. Anne Roche e Mary Clifford, uma mulher que testemunhou o ritual, mas o registro judicial não explica muito bem qual era a relação dela com a família ou com a curandeira, mas ela vai ser importante daqui a pouco, chegaram carregando Michal nos braços. Os movimentos limitados da criança por causa da doença nunca descoberta o tornavam dependente de mãos adultas para atravessar qualquer distância. Na primeira manhã, o banho seguiu como ritual controlado. Michal foi levado até a beirada e baixado na água. Os braços adultos que o sustentavam lá embaixo decidiam quanto tempo ele ficaria sem respirar. Quando a curandeira estava satisfeita, ele foi retirado. Voltou encharcado, mas vivo. O menino, pálido e tremendo completamente, foi entregue de novo à casa. No dia seguinte, elas voltaram. A segunda manhã carregava menos dúvida. O trajeto até o rio Flask já tinha sido percorrido e nenhum sinal das fadas se manifestarem. A margem já tinha recebido os pés das mulheres, a água já tinha se fechado sobre Michal uma vez. Anne Roche e Mary Clifford repetiram o procedimento. O menino foi entregue de novo ao rio. O ar frio saiu da água em bafos baixos, o barro cedeu sob os calçados, a corrente roçou nas pedras e puxou pequenas folhas para longe. O corpo dele reagiu ao frio, mas a decisão de quando o ranger de dentes cessaria pertencia às mãos que o seguravam. A cabeça, o peito, os braços, tudo ficou submetido ao movimento do rio. Era pelo bem dele. A fada precisava sair. E dessa vez saiu apenas um menino em estado grave de hipotermia, mais uma vez. A segunda sobrevivência tornou o ritual mais perigoso, porque agora tinha ficado claro que não se tratava de uma entidade qualquer. Era uma fada poderosa, uma fada que talvez precisasse de medidas drásticas. Na terceira manhã, o rio Flask recebeu o menino Michal de novo. O rio corria com a mesma indiferença dos outros dias, mas agora uma nuvem espessa se formava em cima de suas cabeças. Aquela seria a última tentativa. Aquela coisa precisava ser removida de dentro dele. Michal foi colocado no rio mais uma vez. A água o cobriu por completo. O frio tomou a pele, entrando pela boca, pelo nariz, cobrindo toda e qualquer chance de buscar por ar. Um minuto se passou, e então 2, e então 3. As mãos da curandeira ainda estavam ali firmes, mantendo o ritual em andamento.
O menino que, em sua curta vida de 4 anos, sequer conseguia firmar as próprias pernas, não tinha força para fugir da correnteza, nem voz para interromper as mãos que o seguravam. Tudo o que sobrou foi o choque da água e uma porção de dedos empurrando sua cabeça. 4 minutos, 5 minutos, e o pequeno corpo deixou de responder. Quando Michal foi trazido de volta, não havia nenhuma vida, sobrenatural ou natural, apenas um corpo e 2 mulheres assustadas com o que tinham acabado de fazer. Michal estava morto. Antes do desfecho dessa história, eu quero fazer um breve apanhado aqui. O caso de Michal Olerda não foi o primeiro, tampouco o último. Antes do afogamento da criança, muitos outros casos bizarros já tinham acontecido por lá, na Europa, sempre com criaturas perto das fadas. Mary Ann Kelly tinha cerca de 6 anos, era cega de nascença e sofria há meses com paralisia parcial. A família procurou um médico, mas a menina não melhorou. A mãe então chamou Bridget Peters, conhecida em Roscrea por atuar como médica das fadas. Bridget disse que Mary Ann era mais uma das crianças atingida pelas fadas e prometeu curá-la. Em alguns relatos que eu encontrei, ela chegou a dizer que a menina em si era uma fada disfarçada. E assim a cura virou abuso. Mary Ann recebeu doses cavalares de leite com ervas, incluindo a dedaleira, uma planta altamente tóxica. Depois, a menina foi mergulhada em água fervendo. Quando seu corpo estava coberto de bolhas, ela foi levada nua para fora durante 3 noites frias. Colocaram Mary Ann sobre uma pá e a deixaram no frio. Uma testemunha disse que ela chamava pela mãe durante toda a madrugada. Na 3ª noite, uma criada se recusou a ajudar naquele ritual e perdeu o emprego. Mary Ann morreu depois dessas sessões. O médico atribuiu a morte dela, claro, ao tratamento aplicado por Bridget Peters e pela mãe, Mary Kelly. O legista apontou diretamente a responsabilidade das duas e ambas foram presas. Além da água, seja fervendo ou congelando, o uso de plantas tóxicas como a dedaleira sempre aparecem nesses registros históricos de rituais contra fadas. Existem inúmeros registros de morte por intoxicação por dedaleira no país de Gales em 1857 e na Irlanda nas décadas de 1870 a 1890, e geralmente vem dos registros judiciais de julgamentos de pessoas que acabaram matando seus filhos ou parentes próximos. Então, imagine quantos não chegaram a ser registrados porque a criança sobreviveu, mesmo que com sequelas. Patsy Doyle tinha 13 anos e sofria de epilepsia. Em janeiro de 1888, no condado de Kerry, a mãe dele, Joanna Doyle, matou o filho com uma machadinha. Joanna insistia que não fez nada de errado, afinal, Patsy nem era o seu filho, mas um demônio, uma fada do mal. A crença de que o menino era um changeling também circulava até mesmo pela vizinhança, que incentivou o crime. Depois da morte, Joanna foi enviada ao manicômio de Kilkenny. Philip Dillon tinha 3 anos e também não conseguia usar seus membros direito. Os vizinhos passaram a acreditar que ele era uma criança trocada por fadas. Ellen Cusham e Anastasia Rourke foram acusadas de tentar tirar a fada de dentro dele do jeito mais cruel possível. O ritual envolvia fogo. Philip Dillon, de 3 anos, foi colocado numa pá quente e aproximado do fogo repetidas vezes para provocar uma reação da criatura. A ideia era forçar a fada a se revelar ou fazer as fadas devolverem a criança verdadeira. Philip sobreviveu, mas ficou gravemente queimado. Walter Trevelyan era uma criança pequena de uma família de classe média alta em Penzance, na Cornualha, um condado no sudoeste da Inglaterra. O garoto sofreu nas mãos dos pais e parentes por pelo menos 1 ano. Foi trancado no quarto por períodos extensos sem comida ou água, deixado no frio, obrigado a deitar no cascalho, colocado dentro de um saco e chutado, amarrado de cabeça para baixo numa árvore e colocado para dormir em cima de rolhas. Apesar disso tudo, o menino sobreviveu. Walter entrou no exército indiano, serviu na guerra do Afeganistão para eventualmente se aposentar como major e morreu em 1920. Mas não eram apenas crianças que sofriam com essas crueldades. Bridget Cleary, de 26 anos, ficou doente em março de 1895. O marido, Michael Cleary, passou a dizer que ela não era mais a esposa dele, mas sim uma changeling, uma substituta deixada
pelas fadas. Durante a cura, várias pessoas da família e da vizinhança ficaram dentro da casa enquanto ela era segurada e interrogada. Quando ela não cedeu e não confessou ser uma fada, forçaram uma mistura de leite e ervas em sua boca. Quando isso também não foi capaz de expulsar a fada, o marido derramou óleo de lampião em seu corpo para logo em seguida pendurá-la na lareira. Tudo isso com a participação de seu marido, 2 primos, seu tio e seu pai. O corpo foi enterrado numa cova rasa na propriedade da família. No julgamento, a acusação de assassinato contra o marido acabou caindo para manslaughter, algo próximo de homicídio sem intenção plena de matar. Afinal, não conseguiram provar mesmo que a mulher, de fato, não era uma fada. É sério, esse foi o argumento. Michael recebeu 20 anos de trabalhos forçados, mas cumpriu 15 e saiu da prisão em 1910. Depois, foi para o Canadá, onde viveu o resto da sua vida. Os outros receberam penas menores, porque o tribunal não os tratou como responsáveis diretos pela morte, mas como participantes das agressões anteriores. E as penas variavam entre 6 meses e 5 anos. Então assim, você deve ter percebido que casos desse tipo, onde uma vítima era condicionada a todo tipo de absurdo, não era incomum. Principalmente porque temos registro disso através das condenações das pessoas que cometeram essas crueldades. Dito isso, vamos voltar para o caso do Michal. O julgamento de Anne Roche colocou a morte de Michal Olerda diante de uma pergunta difícil para aquele tribunal. Aquilo tinha sido um assassinato deliberado ou uma cura supersticiosa que acabou em morte? Eu sei que você deve estar pensando que tanto faz e que ela só deve ser punida e acabou, mas não era assim que o direito funcionava na época. Deveriam punir uma mulher que só estava tentando fazer o bem? Assim, a acusação era pesada. Uma criança de 4 anos tinha sido levada a um rio, colocada na água gelada e afogada durante um ritual. Mas o nosso julgamento faz mais sentido daqui do futuro. Numa época onde isso podia sim ser o tratamento tradicional, apesar da tragédia, seria meio que punir uma pessoa por fazer o que era esperado que ela fizesse. Então, a defesa usou essa brecha. Eles argumentaram que Anne Roche não tinha levado Michal ao rio para matá-lo. A intenção declarada era, de fato, curá-lo. Mary Clifford, que acompanhou Anne nas idas ao rio, acabou sendo a testemunha decisiva. Ela tinha visto o menino ser levado até a água, tinha visto o ritual se repetir, tinha visto Anne manter o Michal submerso por tempo demais na terceira manhã. Mesmo assim, ao ser interrogada, confirmou o ponto que mudava tudo do caso. O banho tinha sim sido preparado para curar a criança, para pôr a fada para fora. Ou seja, não foi um crime deliberado, mas uma tragédia infeliz. O juiz até orientou o júri a ter cautela. Para condenar a Anne Roche por assassinato, eles precisavam demonstrar que ela agiu com intenção de matar. E segundo a defesa, aquilo tinha sido um procedimento padrão que acabou saindo do controle. O júri aceitou a dúvida e Anne Roche saiu absolvida. Então, se tem uma coisa que dá para ter certeza nesses casos, é que, de fato, alguém da família foi substituído por uma criatura demoníaca. E geralmente não era a pessoa que acabava morrendo. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Fui.